Como investidor, muitas vezes tenho que me dedicar a assuntos diferentes ao meio mercadológico para saber melhor onde estou aplicando o meu dinheiro. Por exemplo, há pouco tempo, investi na construção de um galpão industrial com um grande aterro, mas o projeto acabou sendo paralisado durante a etapa de investigação do solo do terreno. Como não sou especialista no assunto, fiquei inseguro, mas tratei de correr atrás do Lúcio, o engenheiro responsável para entender melhor sobre esse procedimento. Ele me disse que essa era uma etapa padrão desse tipo de construção. Fiquei interessado e quis saber mais sobre o funcionamento desse tipo de investigação do solo. Logo de início, ele me explicou que era importante verificarmos o processo de intemperismo na formação do solo. O intemperismo é a ação que decompõe fisicamente, quimicamente e até biologicamente as rochas. Esse é um fenômeno muito presente em países de clima tropical como o Brasil. A composição e as características do solo são intimamente ligadas à rocha-mãe que o originou. A formação do solo é o resultado de agentes ativos, clima e biosfera, e passivos, relevo, tempo e material de origem. Esse nosso engenheiro explicou que para poder enxergar as partículas do solo, são necessários outros métodos além dos convencionais. A fração grosseira com mais de 0,6 milímetros pode ser vista a olho nu ou através de lupas. Já a análise de partículas inferiores a esse valor, conhecidas como fração fina, exige um microscópio. Mas fino mesmo é o processo de separação dos solos. Quer que eu explique? Os solos podem ser separados pelo tamanho das partículas, pela análise granulométrica conjunta. As partículas consideradas grossas ou muito grossas podem ser arredondadas ou angulosas. Já nas frações finas ou muito finas, cada grão representa um único mineral, sendo que nenhum deles é arredondado. A separação que fizemos durante a análise do terreno foi através de peneiras, para as partículas grossas e muito grossas, e da sedimentação, para as partículas finas e muito finas. Outro aspecto que tivemos que levar em consideração foi a consistência e a plasticidade dos solos finos, sobretudo porque tínhamos um terreno siltoso e argiloso. Eu também estou entendendo mais sobre esse assunto. A relação entre a quantidade de água e a consistência do solo pode ser obtida através de índices, conhecidos como limites de Atterberg. O primeiro desses índices é o limite de liquidez. O segundo é chamado de limite de plasticidade. Ao subtrairmos o LP do LL, obtemos o índice de plasticidade. E não é que o Lúcio estava certo? Seguindo esses passos, conseguimos continuar com a obra. Agora estou mais aliviado e certo de que fiz um investimento certo. Além disso, estou entendendo muito mais sobre o assunto. E que tal você pesquisar mais sobre a mecânica dos solos também? Eu vou ficando por aqui. Bons estudos e até mais! Olá, aluno! Seja muito bem-vindo à disciplina de Fundamentos da Mecânica dos Solos. Eu sou a professora Amanda Cristone e a aula de hoje tem o tema de origem e propriedade do solo.
Então aqui eu quero que você me acompanhe, né, a entender o processo de formação do solo, saber quais são as propriedades mais importantes desse solo. A gente vai aprender a medir alguns índices físicos que vão nos ajudar também a caracterizar o solo. O que é caracterização? É dar pra gente, mostrar pra gente exatamente do que o solo é composto. Então, se ele tem uma porção mais fina, como argila e silt, ou uma porção mais granular, como areia, pedregulho. E aí você vai começar a acompanhar, então, quais ensaios que são determinantes para essa caracterização do nosso solo, quais são as propriedades mais importantes, compactação, permeabilidade, como é que o solo se comporta frente a essas solicitações, principalmente porque nós estamos pensando em um solo sendo utilizado como material de apoio da nossa edificação. Então, antes, né, talvez você já tenha visto o solo como material de construção e agora a gente vai estar pensando em posicionar a nossa edificação em cima desse solo. E claro, as cargas de toda a edificação são transmitidas aos solos pelas fundações. E aí entra o estudo da mecânica dos solos. Como é que esse solo vai se comportar quando ele receber essa solicitação, certo? Eu sou engenheira civil, formada pela Universidade Estadual de Londrina e também tenho mestrado na área. E uma das vertentes aí do meu mestrado, né, o meu TCC, minha iniciação científica, foi dentro da área de mecânica dos solos. Então, espero que você me acompanhe aí e entenda desse mundo que eu gosto bastante e espero que eu consiga passar para você também essa minha paixão pela mecânica dos solos. Vamos ao quadro. Então, lembrando que o nosso solo, ele pode ser usado para material de construção, né? Como eu disse para você. Mas o mais importante é que agora a gente vai começar a olhar para ele como suporte da nossa edificação. E é através desse suporte que a gente vai buscar a estabilidade. Porque uma vez que eu coloco a minha edificação em cima desse solo, eu quero, né, que essa minha edificação fique estável, que as cargas que estão sendo transmitidas ao solo também se mantenham estáveis. E a gente precisa aí do auxílio das fundações, porque é através da fundação que nós vamos conseguir transmitir essa nossa carga, né, para o nosso solo. Então, lembrando lá, se eu tenho uma edificação, né, uma casinha pequena, eu tenho a minha laje mandando carga para a minha viga, que manda carga para o meu pilar e que quando chega aqui no solo, manda carga para a minha fundação. E é através dessa fundação é que eu vou transmitir, né, toda a solicitação para o solo. Por isso a importância da estabilidade, tá? O solo, ele é proveniente da rocha, então você já estudou aí, né, geologia, então você sabe que nós temos lá as rochas magmáticas, as rochas metamórficas, né, e as rochas sedimentares. Essas três rochas podem dar origem ao solo. De que maneira? De maneira que essa rocha sofre uma erosão, então a gente cria aí sedimentos, né, que geralmente ficam no lugar, mas eles também podem ser transportados para outro lugar. Independente disso, uma vez que eu adjunto aí uma matéria orgânica nesse meu solo, nesse meu sedimento de rocha, eu tenho a criação de um solo, tá? E se ele permanecer no mesmo local da rocha de origem, ele é um solo residual. Se esse meu sedimento aqui foi transportado por algum meio, ou vento, ou água, para outro local, e aí nesse outro local eu tenho a incorporação da matéria orgânica, eu tenho a criação do solo transportado. Então, eu tenho um solo que tem propriedades diferentes da rocha, daquele mesmo local onde ele está, né? Geralmente, a rocha-mãe é diferente do solo que está ali em cima daquela rocha-mãe, no caso do solo transportado. Se eu estou falando do solo residual, eu tenho, então, né, o mesmo solo da rocha-mãe. Então, é muito importante que você entenda esse processo de formação, né? A gente precisa resgatar alguns conceitos aí da origem das rochas, para que a gente entenda como é que, a partir delas, o solo é formado. Mas, basicamente, é isso. Pense que nessa disciplina você vai aprender como é que o solo vai ter a capacidade de suporte para a nossa edificação. Lá na frente, quando a gente pensar em projetar, né, uma edificação para colocar nesse solo. Então, a gente precisa saber o quanto ele suporta, o quanto ele aguenta. E é isso que você vai ver aqui. Antes de mais nada, é muito importante que você entenda o processo de formação do solo, né?
lembrando lá da origem do nosso solo, proveniente de uma rocha, essa transformação vai nos dar perfis de solos ou muito extensos ou muito curtos, dependendo de atividades externas como o intemperismo. Então, o processo de formação é muito importante para a gente entender a resistência do nosso solo, né? Está intimamente ligado aí com todas as propriedades. Vamos ao quadro. Então, o solo pode ser interpretado como o último estágio de transformação da rocha. Sempre que você pensar em solo, lembre que a origem está ligada com a rocha, tá? Pode ser originado a partir das rochas magmáticas, sedimentares ou metamórficas. Essas três rochas podem originar os nossos solos, desde que nós tenhamos lá um processo de erosão que libera, né, quebra aí os sedimentos, e esses sedimentos são decompostos aí e acrescidos de matéria orgânica para que a gente tenha a formação do solo, tá? Além disso, né, eu posso ter a decomposição de fragmentos de rochas transportados para transformar aí o nosso solo em solo transportado. O relevo, ele exerce um papel muito importante na formação do solo, porque ele controla a dinâmica das águas e atua de maneira indireta sobre a temperatura e a radiação solar. Então, todos aqueles processos de intemperismo que eu citei, eles estão aqui intimamente ligados com o relevo, né? E aí, se eu tenho uma temperatura muito elevada, eu vou ter uma maior velocidade dos processos de degradação química. Além disso, uma maior decomposição da matéria orgânica. E quanto mais matéria orgânica eu tenho, mais solo eu consigo produzir a partir daquele sedimento de rocha, tá? Então, em climas tropicais, por exemplo, eu tenho uma tendência na formação de horizontes de solo espesso, porque eu tenho uma temperatura elevada, a minha decomposição da matéria orgânica vai ser maior, eu tenho ainda dentro do clima tropical mais chuva, né, que vai contribuindo aí para o intemperismo. E com isso o meu solo, ele consegue ter um perfil bem grandão. Então vamos supor que a nossa rocha está aqui, eu vou ter um perfil de solo que vai até aqui em cima. Mas qual a profundidade, professora, você está querendo dizer? Mais ou menos aí uns 30 metros ou mais. Então imagina, 30 metros de profundidade de solo é muito, né? Muito solo intemperizado. Já em regiões mais frias, essa tendência diminui gradativamente. Então, se a gente for pegar um solo aqui do Brasil e comparar com um solo lá do Canadá, um solo lá da França, que está lá no hemisfério norte, eu vou ter um perfil mais curtinho. Então, a minha rocha está aqui, né? Meu solo aqui em cima. E eu estou falando agora da ordem de 5 metros, 4 metros, tá? Então, eu escavo e logo já atinjo a rocha. Quando eu tenho uma taxa de precipitação elevada, eu tenho uma maior remoção dos produtos insolúveis e, com isso, também uma maior intensidade de intemperismo. Então, chuva, mais temperatura alta, tudo isso vai contribuindo para o solo intemperizar e construir essa camada aqui bem profunda, né? Um horizonte de solo bem espesso. Ainda entram dentro desse intemperismo, né, a atividade biológica, ou seja, as raízes das plantas e a ação dos organismos que vão modificar as condições dos substratos, que vai favorecer aí a alteração química e física. Então vai fazer com que o meu solo, que antes era uma argila com muita quantidade de ferro, comece aí a se modificar e comece a criar aí uma quantidade de silício, uma quantidade, né, de outro componente, por exemplo. E o tempo, ele regula a intensidade do intemperismo pela maior ou menor exposição do solo aos processos que vão propiciar a sua evolução. Então, teoricamente, eu vou ter um maior número de camadas de solo dentro do mesmo perfil. É aquele mesmo desenho que eu fiz anteriormente. Se eu tenho lá um solo de 30 metros, eu vou ter mais camadas diferentes, porque cada vez mais essas camadas vão ser expostas ao intemperismo. Vamos supor que primeiro eu só tinha essa camada número 1. Então, ela foi sendo exposta ao intemperismo e criou-se aí a camada 2. E assim por diante, até eu atingir as quantidades de camada aí dentro desses 30 metros. Como é que eu sei? Como é que eu tenho informação sobre essa camada? Através da caracterização. Então, aqui entra a importância, né, da mecânica dos solos. Eu só vou saber como que o meu solo é se eu pegar esse solo, levar para laboratório, descobrir, fazer os ensaios,
Aí eu vou entender a sua composição. Bom, falando do intemperismo, ele é um conjunto de modificações que as rochas sofrem ao aflorarem na superfície terrestre, causando o enfraquecimento delas e o desenvolvimento de extensos e profundos perfis geológicos de solo. Então, quanto maior o meu intemperismo, né, se ele for maior, eu vou ter também uma maior espessura aí de camada de solo. Espessura da camada de solo. Então, vou ter solos mais espessos, solos, né, perfis muito extensos. O intemperismo ainda pode ser dividido em físico e químico, ou seja, o físico são os processos que causam a separação dos minerais, transformando a rocha em um material friável, que nada mais é do que um material enfraquecido. E o que pode comandar aí o intemperismo físico? Uma variação diária e sazonal de temperatura, ou um alívio de pressão, ou até mesmo a penetração das raízes no solo, aí vai quebrando a estrutura, vai modificando a nossa estrutura de solo, né? E o intemperismo químico é uma série de reações químicas que os minerais sofrem devido à percolação de água. E aqui entra hidratação, dissolução e hidrólise. Então tá ligada mesmo com a modificação química dentre os componentes do nosso solo, tá? E a ação do intemperismo permite a divisão do perfil em horizontes. Geralmente, nós dividimos em 3. O horizonte A é a camada superficial orgânica. Então, dentro do nosso desenho, a nossa camada A está aqui, perto das raízes das plantas. Eu tenho bastante matéria orgânica e eu tenho um solo já muito diferente da rocha da qual ele foi criado, tá? Pensando num solo residual. No horizonte B, nós temos uma camada de solo residual. Então, está aqui o meu horizonte B, né? Aqui eu já tenho um solo jovem ainda, eu tenho lá algumas, né, informações da rocha da qual ele foi criado, porém eu já tenho um intemperismo alto. E a rocha C é a rocha levemente alterada, o horizonte C, desculpa, é a rocha levemente alterada. Então está aqui nesse processo. Lembrando que ele cresce de C para A, né? Se a gente estiver olhando desde o nível do terreno até a rocha, aí então vai A, B e C. Mas enfim, aqui no solo C eu tenho bastante característica da rocha ainda, né? O solo está sendo lá, tem muita característica parecida com a rocha. No horizonte B eu tenho um solo que ainda carrega essa característica da rocha, porém já bastante intemperizado. E no solo A, eu tenho um solo completamente intemperizado. A gente chama de solo maduro, inclusive, porque ele já viveu bastante, né? Já mudou suas características, já adquiriu informações externas que fizessem ele se tornar diferente da rocha-mãe. Então, lembre-se sempre disso, de C para A. E quanto maior o intemperismo, maior vai ser esse meu horizonte, né? Mais horizontes eu vou ter. Vamos agora entender um pouquinho sobre os tipos de solos que nós temos, né? Você já viu aí que se eu tiver um solo da qual ele se foi formado próximo à rocha-mãe, eu tenho um solo residual. Se eu tenho um solo que foi transportado, né, o sedimento foi transportado e ele foi formado em outro lugar, eu tenho um solo transportado. Então vamos agora ao quadro acompanhar um pouquinho mais. No solo residual, ele é a zona superficial formada por sedimentos e matéria orgânicas provenientes do mesmo local. É muito importante que você entenda isso, que o solo residual, ele tem muito característica, né, da rocha-mãe, ou seja, ele foi intemperizado, né, a rocha sofreu uma erosão, criou-se os sedimentos e o meu solo, que está aqui, tem as mesmas características da nossa rocha. Se eu tenho um solo residual jovem ou saprolítico, ele apresenta a mineralogia e as estruturas da rocha de origem. Aquela questão dos horizontes, né? Quanto mais próximo eu estou da minha rocha, eu ainda carrego ali, o solo ainda carrega bastante informação do local da onde ele foi intemperizado. Já quando eu tenho um solo residual maduro, eu tenho um solo que perdeu as características da rocha devido à maturidade. Ou seja, o intemperismo agiu, porém, né, agiu tanto que ele acabou se modificando.
Seja o intemperismo físico, o intemperismo químico, enfim, qualquer intemperismo que tenha feito com que ele se perdesse aí, se modificasse da rocha mãe. O solo transportado é a zona superficial formada por sedimentos e também matéria orgânica proveniente de outro local. Então, novamente, eu tenho lá uma rocha, ela sofreu uma erosão, a gente criou ali, então, vários sedimentos e bateu um vento, levou esses sedimentos aqui para outro local. Então, eles vieram aqui, né? A gente veio e colocou um pouquinho de matéria orgânica. Eu tenho uma rocha 2 aqui, vou chamar de rocha 1. Então, eu tenho um sedimento que foi acrescido de matéria orgânica e lá no final eu vou ter uma rocha 2 com características do solo 1. Veja só que interessante. E não é somente o vento, né? Aqui eu dei o exemplo do vento, mas também eles podem ser transportados tanto pela gravidade quanto pela água. Veja só, se eles forem transportados pela gravidade, eles vão ser chamados de solo transportados coluvionares, ou seja, são formados por fragmentos de rocha e solo depositados ao longo dos taludes. Então, imagina que eu tenho lá uma encosta, né? Essa rocha aqui sofreu, os sedimentos rolaram aqui para baixo e eu acabei formando um novo solo aqui próximo, aqui rocha 2 e aqui rocha 1, em outro local, tá? Se eles forem transportados pela água, eles são chamados de solos transportados aluvionares, que são compostos por partículas finas a grosseiras. Por que finas a grosseiras? Porque a água, seja da correnteza de um rio ou de um lago, não consegue transportar partículas muito grossas, né? Partículas como pedregulho, por exemplo. Talvez conseguiria se a gente tivesse uma enchente, né? Que daí a força da correnteza é maior, ou se a gente tivesse, sei lá, um tsunami, aí tudo bem. Mas um lago, um rio, um riacho, consegue transportar essas partículas mais finas, como argila e silt, por exemplo, tá? E os solos transportados pelo vento são chamados de solos eólicos. E aí, geralmente, eles apresentam grãos arredondados e bem selecionados. Por que arredondados? Porque conforme eles vão ali sendo levados pelo vento, né, se eles forem rolando aqui por cima do nosso nível do terreno, do nosso solo, eles vão como fala, a gente vai lapidando ali o grão. Então, ele vai ficando mais arredondado e melhor selecionado, certo? Então, nós temos esses 3 agentes transportadores aí dos nossos sedimentos, né? Que vão ajudar a transformar o solo transportado. Ainda, eu posso ter os argilominerais expansivos. Então, aqui a gente entra dentro de uma questão falando dos solos mais finos, ou seja, das argilas, né? Seria a porção mais fina aqui do nosso solo. Porção mais fina. E aí, geralmente, esses argilominerais expansivos têm características diferentes. Quando eu acrescento água nesse meu solo, ele pode aumentar de volume. E se eu reduzo essa água, seco, né? Tô lá numa seca, faz tempo que não chove, eles costumam reduzir o volume, como nessa imagem aqui. Então, se você mora próximo a uma região em que tem um solo mais argiloso, talvez você já tenha visto essa imagem. Essa imagem eu tirei na cidade de Londrina, tá? Então, se você estiver por aqui ou na região, você vai ver também a ocorrência desse tipo de solo. O que acontece? Esse solo foi num dia bem seco, né? Essa foto foi num dia bem seco. Tá vendo que o solo tá todo quebrado em fragmentos? Por que ele se quebrou? Porque ele reduziu tanto o volume que ele acabou se fragmentando, tá? Então, a gente costuma ver esses veios aí que acontecem principalmente em função dessa expansividade dos argilominerais. Agora, se eu pegasse esse mesmo solo dessa foto aqui, viesse e colocasse água, primeiro ele ia passar para aquele estágio um pouco mais de lama, né? Ele ia primeiro pegar essa água, se transformar ali em uma lama, até que eu ia acrescentar tanta água que eu não ia nem conseguir formar esse solo, moldar esse solo. Ele ia virar aquela coisa bem líquida. Então, isso acontece geralmente em solos argilosos, né? Se eu reduzo a água, ele também reduz ali o seu volume, acaba se fragmentando,
Mas do contrário, se eu coloco água, ele aumenta o volume e acaba se tornando até meio lama, né? A gente costuma chamar de lama, um solo bem líquido. Geralmente acontece em solos da região ali que possuem solos argilosos, certo? Então, grave bem, né? Os solos residuais, vou reforçar mais uma vez, eles são formados no mesmo local da rocha de origem. Então, a rocha sofreu uma erosão, criou-se os sedimentos, acresceu a matéria orgânica e eles ficaram ali paradinhos no mesmo local. Então, eles são solos residuais, com os diferentes tipos de horizontes, né? A, B e C em função da quantidade do intemperismo, né? Do tanto que o intemperismo agiu. Agora, um solo transportado, tinha uma rocha que sofreu erosão, criou sedimentos, foi transportado para algum lugar, seja pela água, pelo vento ou pela gravidade, né? E aí eles se formaram e são solos com origens diferentes daquela rocha da qual eles estão depositados. Agora você já sabe o tipo de solo, como ele pode ser formado, e é hora da gente começar a entrar mais, aprofundar um pouco mais para que você entenda a estrutura em si. E essa estrutura vai levar a gente a entender os índices físicos, a entender como é que esse solo se comporta lá nas solicitações, né? Uma resistência mecânica, uma resistência hidráulica, seja lá do item de permeabilidade. Então vamos ao quadro. Bom, a estrutura é composta por 3 fases: sólida, líquida e gasosa. Bem simples, né? A sólida são responsáveis pelos grãos do solo, né? A parcela ali dos grãos do solo. A parcela líquida são as águas presentes no vazio e a gasosa são o ar que está presente no vazio. Então, imagina que isso aqui é um grão de solo, né? Uma porçãozinha de solo. E se eu colocar ele no microscópio, eu vou conseguir ver as partículas, os grãos bem separados. E nesses espaços vazios, eles estão completos com ar e com água, tá? Então, grave bem essas 3 fases aí do nosso solo. Aí nós temos algumas propriedades que são índice, como, por exemplo, a forma do grão de solo, o tamanho do nosso grão de solo e também a distribuição granulométrica. Então, imagina que eu tenho uma escala onde eu consigo selecionar os meus solos das frações mais finas e elas variam até as frações mais grossas. As mais finas começam lá em argila. Então, a minha parcela mais pequenininha, né, menorzinha de solo, é uma argila. Essa parcela um pouquinho maior é um silt, mais um pouco maior ainda é a areia e maior zona é o pedregulho. Já já nós vamos ver a escala mesmo com o tamanho, né, o diâmetro dessas partículas. A gente consegue classificar elas em pedregulho, areia, silt e argila em função do diâmetro, tá? E esse diâmetro é medido em milímetro, né? Porque a gente está falando de uma porçãozinha pequena de solo, uma partícula pequena. Então, argila e silt fazem parte da fração fina e areia e pedregulho fazem parte da fração grossa. Além disso, a minha fração fina, ou seja, a minha argila e silt, eles possuem plasticidade, que é a capacidade de um determinado solo ser moldado sem alteração de volume, né? Sem alteração do seu volume. E ele está ligado com um outro índice muito importante, um índice físico. Então, aqui já entra o nosso primeiro índice físico, que é o teor de umidade, tá? Através desse teor de umidade é que eu vou conseguir mudar o estado do meu solo, a consistência do meu solo, para que ele seja moldado ali sem alteração do volume. E essa variação da umidade indica parâmetros que representam a mudança entre os estados do solo. Então, eu passo de uma partícula sólida, né, uma porção de solo mais sólido, para uma porção de solo líquido. E o que me ajuda a transformar esse processo? Água. Então, vou colocar o símbolo aqui do H2O, tá? Então, imagina que eu tenho uma argila, provavelmente você já brincou
com uma argila quando era criança, já fez algum experimento na escola, por exemplo, pegou um pouquinho de argila, acrescentou água e ficou mexendo, ficou moldando, até que você conseguiu formar, sei lá, um castelinho, formou um carrinho de brinquedo, enfim. Que propriedade é essa que faz com que a gente consiga mexer num negócio que é sólido, né, que é uma partícula ali, um grão de solo, e eu consigo moldar, fazer aí a escultura que eu quiser? É a plasticidade, né? E eu só atinjo essa plasticidade com a água, com a presença de água. Então, diferentemente dos argilominerais expansivos, em que eu coloco a água e ele aumenta o volume, né? Eu tenho agora um solo que eu posso colocar a água e moldar sem alteração de volume. Não confunda, tá? Então, com isso eu consigo atingir outras consistências. Então, eu tinha lá um solo, uma partícula mais sólida, né? Eu tinha um solo seco, coloquei água e consegui transformar numa lama, consegui transformar numa massinha. Então, essa é a propriedade. A gente vai entender também quais são os limites de consistência do solo, tendo em consideração aí os diferentes teores de umidade, tá? Então, já grava aí um outro índice físico, os limites de consistência do nosso solo. Vamos agora resolver uma situação, um problema, que vai nos ajudar a entender a formação do solo. Vamos ao quadro. Bom, imagina que você foi contratado para auxiliar na elaboração do projeto básico da contenção de uma série de encostas naturais que oferecem risco à população local. Então, imagina que uma encosta natural é quando você tem lá um talude, né? Então, imagina que você tem um monte de casinha aqui em cima, tá? E essa parcela de solo que está inclinado é uma encosta natural, é como se fosse uma montanha de solo. Bom, será necessária a identificação dos horizontes que compõem o solo e os ensaios de caracterização para a definição de propriedades básicas, bem como a interpretação desses resultados também. Então, na sua atividade dentro da empresa, você precisa apresentar um relatório técnico definindo os horizontes de solo residual, né, que são existentes na frente de intemperismo, de 3 encostas oriundas de basalto, granito e quartzito. Definir e distinguir quais são essas características e como são originados e quais processos atuam no desenvolvimento desses solos. Então, você tem 3 solos diferentes, né, um solo de basalto, um solo granito e um solo quartzito. E aí você precisa explicar qual é o horizonte que está agindo aí nesse solo e o intemperismo também. Bom, primeiro, a gente pode identificar os 3 principais horizontes, né? Vou fazer um desenho aqui para te auxiliar. Então, aqui embaixo nós temos a rocha. Aqui em cima, nós temos o solo C, B e A. Lembrando que o intemperismo, ele age, né, de baixo para cima, ou seja, a minha rocha vai me fornecendo uma porção de solo C, que foi intemperizada até criar a porção de solo B, que foi mais intemperizada ainda até criar a porção de solo A, certo? Bom, o nosso horizonte A é o solo residual maduro, cuja formação já está completa, e o perfil é diferenciado em horizontes definidos pelo grau de intemperismo e pelos processos pedogenéticos, né? Essa pedogenética indica, então, as origens do nosso solo, comparado com as propriedades da nossa rocha. O horizonte B já é um solo residual mais jovem, inicia-se a diferenciação entre os horizontes, ou seja, eu começo a criar uma diferença entre o meu horizonte C, que é praticamente igual à minha rocha, né, com algumas diferenças, eu começo a criar a diferença com o horizonte A, que é um solo completamente intemperizado. E o C é a porção de solo pouco desenvolvida, com partes de rocha alterada principalmente. Bom, vamos lá. Aqui no meu horizonte C, eu tenho basicamente um solo BB, né, um solo que tem ali pouco desenvolvimento, então ele tem muita característica da rocha ainda. Já o meu solo B, eu tenho um solo jovem, a gente costuma chamar assim mesmo, de solo jovem, e o A de solo maduro. Então, se um dia você se confundir, né, não está lembrando a ordem dos horizontes ou por que
desses horizontes, lembra lá que o solo maduro é aquele solo que já sofreu muito intemperismo. Eu costumo brincar, né, que aquele solo que já sofreu bastante, já criou bastante informação externa, como o intemperismo, e já foi ali ficando maduro, né, um solo mais velhinho. Já o solo B é um solo jovem ainda, que tem bastante porção de rocha, mas também tem o intemperismo. E o C é o horizonte de solo novinho, né, com bastante característica de rocha ainda. Definindo as características do basalto, então, pegando aí como exemplo, né, a gente tinha 3 solos para diferenciar, nós temos o basalto, nós temos o quartzito e os granitos. Então, pegando um solo basalto, que é um solo residual, ou seja, um solo que foi formado e tem ali as suas características iguais à da rocha mãe, a da rocha da qual ele está depositado. O interior da sua rocha, ele é menos alterado e é envolto por uma camada de rocha mais alterada. E eu tenho os 3 tipos de horizonte, por ser um solo residual. Então, no solo A, ele mantém as propriedades do horizonte B, né, em termos de cor e granulometria, porém, sem estruturas preservadas. O horizonte B, ele é mais espesso em relação ao horizonte de rocha alterada, bastante argilosa e deforma-se fácil ao ser comprimida, de coloração vermelho escuro. E você vai ver que essa coloração aqui é muito influenciada pelos componentes, pelos elementos químicos que fazem parte desse solo. No solo argiloso do basalto, nós temos bastante ferro, né? E quando o ferro começa a se oxidar, ele vai ficando amarelado, escuro, aquele laranja de cor de corrosão que a gente conhece. E isso é que dá a coloração do nosso solo. E, além disso, nós temos o horizonte C, né? Que é a porção de rocha alterada, e o solo residual é predominantemente siltoso. Então, a sua granulometria começa lá de argila e vai passando para silt. Na verdade, ela começa em silt, né? O contrário aqui. Ela começa em silt e vai sendo intemperizada até atingir as argilas. Com base na maior ou menor suscetibilidade ao intemperismo, como fator decisivo na definição da solução de contenção, se eu fizer uma encosta em solo residual de quartzito, vai ser uma encosta menos problemática, digamos assim, porque os solos são mais resistentes aos agentes intempéricos, tá? E a formação dos horizontes de solo é dependente do tipo de rocha-mãe e dos fatores provenientes do intemperismo. Claro, né? Se eu estou tratando de um solo residual, que é aquele solo que foi formado ali com características da rocha, da qual ele está depositado em cima, e aí essa ação do intemperismo vai ser mais pronunciada. Agora eu vou deixar um momento de interação aqui, para que você me mande suas dúvidas, né? Ficou com alguma dúvida ao longo do que foi visto até agora? Ou você tem alguma coisa a acrescentar? Já fez um ensaio de laboratório? Já trabalhou com isso, né? Ou lá na sua obra que você faz estágio, você já constatou alguma coisa diferente? Manda para mim que a gente conversa e em seguida eu volto para responder e para trocar as ideias aqui. Pessoal, nós não tivemos dúvidas, mas se você tiver ao longo da aula, manda aí para o seu tutor para que ele mande e a gente possa conversar lá no final. Vai ter mais um momento de interação, certo? Bom, já que nesse tempo nós temos um pouquinho
de espaço para conversar, eu vou te contar, eu quero que você pense aí comigo, sobre a localidade do solo. Então, eu falei para você que eu tirei aquela foto lá do solo seco, né, todo quebradiço, aqui na cidade de Londrina, que é a cidade em que eu moro. Mas será que lá numa cidade litorânea ou lá numa cidade do Nordeste, o solo é o mesmo daqui? Pensa sobre isso. Aqui eu tenho um determinado tipo de rocha, né? E eu tenho um intemperismo que age. Por exemplo, aqui chove bastante no verão, aqui o inverno é bem seco. E imagina que lá no Nordeste, o verão é bem úmido, né? Eu tenho uma temperatura maior, uma temperatura bastante elevada, diferentemente do que acontece aqui no Sul. Então, pensa que esses fatores levam o nosso solo ao intemperismo, certo? E aí o intemperismo, de repente, lá do Nordeste, ou de Cuiabá, por exemplo, que é bastante calor também, é um pouco mais intenso, né? O temperismo físico, por exemplo, um pouco mais intenso. E aí ele pode modificar mais as propriedades do solo. Mas já que eu estou falando lá de uma região litorânea, sei lá, pensar aí numa cidade litorânea da Bahia, por exemplo. O solo ele tem características mais arenosas, né? Lá na praia geralmente a gente encontra areia, né? Então, começa por aí. A diferença de granulometria do meu solo, né? Eu tenho um solo mais arenoso, diferentemente daqui que eu tenho um solo mais argiloso. E isso, acreditem ou não, isso vai influenciar toda a minha intenção aí de projeto e estabilidade do meu solo. Então aqui eu tenho um solo, por ser argiloso, ele apresenta maior coesão, e você vai ver ao longo dessa disciplina que a coesão é mais ou menos a cimentação que acontece entre uma partícula e outra. Lembra lá da nossa estrutura do solo, em que eu tinha as partículas sólidas, né, ar e água? Então, entre as partículas sólidas, eu tenho mais ou menos uma cola, vou chamar assim, que é a coesão, que faz com que as partículas fiquem presas umas às outras, certo? E aí eu consigo ter um solo um pouco mais estável, né? Pensando nesse sentido. Claro que se eu tiver um solo argilo-mineral expansivo, ele pode ter essa redução aí de volume, mas pensando em um solo que não tenha isso, ele vai ser um pouquinho mais estável, porque eu tenho mais coesão. Estável em que sentido? Se eu tenho lá uma encosta natural, como da situação problema, eu vou e escavo um pedaço, né? Tiro uma parte ali daquele solo. O que acontece? Ele não vai desmoronar, porque a coesão vai segurar uma partícula na outra. Pode ser que ela segure até um determinado ponto, mas, né, enquanto ela ainda está segurando, o nosso solo está estável. Agora, se eu for tentar fazer isso com uma areia, pensa só, você na praia, pegando uma porção de areia na mão assim, você não sente as partículas de solo, né? Não sente aqueles pedacinhos? A cada pedacinho daquilo é um grãozinho de areia. Então, ele não apresenta coesão. Tanto é que a gente consegue separar, né? A gente chama até de solo granular por isso, porque eles têm ali um monte de granuladinho, basicamente, que separa uma partícula da outra. E se eu for tentar escavar uma porção de solo dessa, uma encosta natural argilosa dessa, eu vou ter menos estabilidade, tá? Então, cada vez que você for fazer um projeto, que você for fazer uma caracterização de solo em laboratório, em campo, se atentem a isso. Solos de diferentes cidades são diferentes. E por isso que cada obra, cada projeto que envolva mecânica do solo mecânica dos solos é também completamente diferente. Não dá pra gente generalizar, tá? Então, uma vez que você sabe isso, você vai ficar mais atento na hora de projetar, certo? Vamos falar sobre os limites de consistência do nosso solo e a faixa granulométrica, que é aquela faixa que vai delimitar agora quais parcelas de solo, né, argila, silt, areia, fazem parte ali dentro da nossa escala em diâmetro, que eu comentei com vocês. Vamos ao quadro. Bom, começando aqui por essa faixa granulométrica, lembrando que a minha fração mais fina começa lá em argila e silt, e ele vai aumentando o seu diâmetro em função aqui do aumento o diâmetro vai aumentando, né, em função aqui da minha faixa granulométrica. Então, eu passo de argila para silt e vou em areia fina, média, grossa, até eu atingir o pedregulho. Então, dentro da nossa escala, que foi formulada por norma, a gente tem que até 0,002 milímetros,
eu tenho a parcela de argila. De 0,002 a 0,06, eu tenho uma porção de silt. De 0,06 a 0,2, eu tenho uma areia fina. Então, é a areia com uma partícula um pouquinho menorzinha. Variando de 0,20 a 0,60, uma areia mais média. De 0,60 a 2 milímetros, uma areia grossa. E dali em diante, pedregulho, tá? Então, na hora da gente fazer a caracterização desse solo, fazer um ensaio de laboratório, né, um ensaio de granulometria, eu vou basicamente ler quais são os diâmetros das minhas partículas de solo, para que eu consiga classificar em argila, em areia, e geralmente eu faço essa leitura passando o solo pelas peneiras. Então, eu tenho uma peneira com uma abertura de 0,60, vamos pensar aqui, de 0,60 milímetros. Tudo que passar por essa peneira, ela vai estar aqui nessa faixa. Então, vai ser areia grossa, vai ser nessa faixa aqui, ó, areia média, fina, silt e argila. Por quê? Porque esse é meu espaço de 0,6 milímetros e o solo que ficar preso dentro dessa peneira, ele tem uma partícula maior, entendeu? Então, se eu tenho um pedregulho aqui de 2 milímetros, ele não passa pela peneira. Mas uma argila e o silt vão tudo aqui embora, porque eles são pequenininhos e passam por esse diâmetro, tá? Então, lá em laboratório, você vai entender como que funciona esse ensaio e vai ver que é assim que a gente consegue diferenciar essa faixa granulométrica. A classificação do solo, ela varia em função da sua granulometria, né? E ela é dada pela porcentagem de material presente. A maior quantidade corresponde ao primeiro nome e assim por diante. Quer ver um exemplo? Ó, fiz lá em laboratório um ensaio em que eu tenho 38% de argila, 21% de silt, 17% de areia fina, 12% de areia média, 8% de areia grossa e 4% de pedregulho. Toda a soma dessas porcentagens tem que ser 100%, certo? Tenho lá 100% do meu solo que eu fui, passei nas peneiras ou fiz a sedimentação para descobrir essas porcentagens. Bom, em primeiro lugar, eu preciso somar todas as parcelas de areia. Então, eu tenho 8 mais 12, 20, mais 17, 37%. Primeiro de tudo, eu somo as parcelas de areia, 37%. Daí, eu comparo com as demais. Ó, 38% de argila é a minha maior porcentagem. Então, o meu solo é argila. A minha segunda maior porcentagem, areia. Então, argila arenosa. As duas porcentagens maiores já basta, mas ainda tem gente que gosta de colocar argila, arenosa, siltosa, que é a minha terceira maior porcentagem, tá? Mas não precisa. As duas primeiras maiores já definem o nosso tipo de solo. Lembre-se, somar primeiro as porções de areia, somar a minha porção de areia e depois comparar com as demais porcentagens. Bom, e os limites de consistência do meu solo vão ser a relação entre a quantidade de água em um solo e os seus estados de consistência. Lembra daquela história da gente colocar um pouquinho de água no solo e ver a plasticidade, né? Ver o quanto que a gente consegue moldar desse solo? É aqui que entra, então, essa conversa. Então, eu tenho lá um solo que pode apresentar limite de liquidez e um que pode apresentar limite de plasticidade. No meu limite de liquidez, eu consigo medir o menor teor de umidade para que o solo, né, se torne fluido, como uma lama bem líquida. Então, eu vou acrescentar água no meu solo para mudar as propriedades até que ele vire uma lama bem líquida. Já no meu limite de plasticidade, eu vou ter um teor de umidade que caracteriza ele no estado plástico, cuja redução desse teor altera para o estado semissólido. Então, agora eu faço basicamente o caminho inverso. E como é que eu faço ele transformar em uma lama bem líquida? Eu acrescento água. Se eu quero ter um solo um pouco mais plástico e ele está todo molhadão lá, eu vou e coloco um pouquinho de solo, tá? Então, eu vou mudando aí essas propriedades secos e molhados, né? Para que eu consiga atingir a plasticidade dele.
E aí tem um negócio que se chama índice de plasticidade. É um item que caracteriza o comportamento plástico ou não de um solo, né, um parâmetro geotécnico, que é medido pela subtração do limite de liquidez do limite de plasticidade. E aí eu tenho uma escala. Se ele for 0, ele é plástico. Se ele for entre 20 e 40, ele tem uma plasticidade alta. E isso eu consigo obtendo os dois valores e subtraindo, né, para achar o meu índice de plasticidade. Aí eu posso ainda classificar o meu solo em função da carta de plasticidade de Casagrande, que é essa carta aqui, esse gráfico. E ela caracteriza os solos finos a partir do índice de plasticidade, que está no eixo Y, e o limite de liquidez, que está no eixo X, tá? Então, eu venho aqui com o meu valor de limite de liquidez, meço com o meu valor de índice de plasticidade, e eu tenho um solo aqui, MH, por exemplo, que pode ser uma argila orgânica ou um silt orgânico, tá? CH e CL são argilas inorgânicas mais plásticas, ML, OL, MH, OH, argila orgânica e silt. Bom, se eu tenho um limite de liquidez maior que 50%, quer dizer que o meu solo é muito compressível. Se eu tenho ele menor que 40%, ele apresenta uma baixa plasticidade e menor do que 20%, nenhuma compressibilidade, tá? Aí eu ainda posso medir o índice de atividade da minha argila, que ela fornece uma indicação importante sobre a mineralogia da fração argila. E é a primeira estimativa quando o local de interesse apresenta capacidade de expansão ou contração pela variação da umidade. Aquele negócio lá de argilominerais expansivos, tá? Então, eu venho com o meu índice de plasticidade e divido pela minha porção de argila, minha fração de argila. Aquela lá que eu medi em ensaio granulométrico, por exemplo, 35% de argila, tá? E aí, eu sei se ela tem uma atividade baixa, média, alta, e com isso eu consigo medir se esse meu solo vai se expandir ou vai reduzir quando eu colocar ele em contato com a água, né? Ou quando eu retirar o meu solo, retirar a água do meu solo também. Vamos resolver uma situação, um problema, que agora vai nos ajudar a entender os limites de consistência do nosso solo. Bom, um dos coordenadores lá da sua empresa propõe a utilização do solo, que vai ser removido durante a contenção, para fazer a estabilização da parte mais baixa da nossa encosta. Inclusive, né, utilização como jazida as obras de terraplanagem. O que quer dizer jazida? Né? Aquela nossa porção de solo que vai servir ali como empréstimo para a nossa obra de terraplanagem, né? Pode ser tanto empréstimo para fazer o aterro, ou o empréstimo mesmo lá do nosso Botafora. Bom, aí eu tenho uma porção de solo residual, em que 29% representa a fração fina, 9% representa, desses 29, né, 9% é argila. Eu tenho um limite de liquidez de 20% e um limite de plasticidade de 10%. Então, aqui eu já consigo medir o nosso IP, lembra? Que ele é o limite de liquidez menos o limite de plasticidade. Bom, se eu pegar o meu limite de liquidez de 20% mais o meu IP, eu vou fazer a subtração aqui para vocês, de 10%, e jogar esses dois valores lá na minha carta de plasticidade, eu vou ver que o meu solo, né, apresenta uma resistência quando seco, porque ele está situado acima da linha A. E ele aumenta para quando eu tenho um limite de liquidez menor do que 30%. Depois vocês peguem a carta de plasticidade de Casagrande, que está lá no livro didático, e dá uma olhadinha. Coloca o valor do IP, que vai estar no eixo Y. Então, o meu IP está aqui e o meu LL está aqui. E a gente tem uma linha, né? Essa linha A, que vai diferenciar aí os nossos solos. Bom, se essa linha, que representa um determinado horizonte de solo, está situada muito abaixo dessa linha A, a resistência do solo seco com limite de liquidez menor que 50% vai ser muito baixa. E aí a resistência seca dos solos inorgânicos e de mesmo limite de liquidez aumenta de forma geral com o índice de plasticidade, tá? Então, basicamente, aqui eu pego esses valores dos limites, LL, LP,
eu coloco na minha carta de plasticidade, que é ela que vai me ajudar a entender o meu solo. Bom, aí eu ainda tenho uma informação de que 9% do meu solo é argila, né? Lembrando que eu tinha lá 29% de fração fina. Dentro dessa fração fina eu tinha 9% de argila. E aí eu preciso saber qual que vai ser a atividade dessa minha argila, se ela contém o meu argila mineral expansivo ou não, tá? Então, é isso que vai representar essa minha atividade. Então, é para ver os argilominerais expansivos. Muito bem, aí basta com que eu encontre o meu valor do índice de plasticidade e coloque ele aqui nessa minha expressão de IP dividido pela minha porcentagem de argila. Então, o meu IP é de 10, né? Ele é adimensional, estou dividindo dois números, sem unidade de medida, então ele é adimensional também. E aí, eu tenho IP dividido pela porcentagem de fração de argila, eu vou ter 1,1. Dentro da nossa escala de índice de atividade de argila, eu tenho uma argila de média plasticidade. Se eu tivesse maior do que 1,5, aí eu ia ter uma atividade alta, ou seja, essa minha argila é perigosa e pode ser que ela se expanda ou que ela reduza o seu volume de acordo com a quantidade de água. Então, por ela ter média plasticidade, não apresentará expansões acentuadas, e aí eu posso indicar esse solo para jazida, as obras de terraplanagem. Então, imagina que jazida é aquele lugar onde eu vou ter uma grande porção de solo em que eu posso pegar e usar dentro da minha obra. Vou estar utilizando aí como terraplanagem, né, aterro ou corte, enfim, para fazer a sustentação da minha edificação. No caso aqui, a gente está trabalhando com uma encosta natural. Vamos entender e conhecer um pouquinho mais sobre a nossa análise granulométrica. Lembrando que a granulometria do nosso solo é a análise do tamanho dos grãos de solo. Que análise, né? Qual o tamanho do grão de solo? Então, lembra da nossa flecha, que vai nos ajudar a interpretar os diâmetros do nosso solo, que vão estar em milímetros, e ele varia de argila a silt, aí areia fina, areia média, areia grossa e pedregulho, tá? Então, é essa a minha variação. Ele vai aumentando o diâmetro desde argila até pedregulho. E a análise granulométrica vai fazer justamente isso. Eu vou pegar uma porção de solo, vou fazer o peneiramento e o que vai passar ali nesse peneiramento vão ser as frações mais grossas, ou seja, as areias e os pedregulhos. E uma outra porção de solo, eu vou fazer a sedimentação para verificar as frações mais finas. Então, eu vou pegar uma porção de solo, colocar na água com defloculante, porque o defloculante vai me ajudar a quebrar a ligação entre as partículas de solo argiloso e siltoso, tá? E aí, eu vou deixar essa minha solução de água e solo descansar por 24 horas, até que as minhas partículas mais finas vão começar a sedimentar e aí elas vão se depositar aqui no fundo da minha proveta, né? Que é essa foto aqui que está representando para vocês, beleza? Essa é a parcela da sedimentação. A parcela do peneiramento é a gente pegar um conjunto de peneiras, colocar no agitador e simplesmente fazer o peneiramento mesmo, ver qual parcela de solo que passa ou fica retido nas peneiras de acordo com os diâmetros que a gente quer escolher, tá? Esse ensaio, ele é normalizado pela NBR 7181 de 1984 e o resultado que eu estou buscando é uma curva granulométrica, mais ou menos desse jeito aqui, que vai me dar tanto a porcentagem retida quanto o diâmetro dos meus grãos. Então, aqui no meu eixo X, eu vou analisar o diâmetro, né? Tá vendo que ele varia aqui de 0,001 até 100?
E no meu eixo Y, eu posso ter tanto a porcentagem retida quanto a porcentagem que passa. Elas são complementares, digamos assim. Se passou, ó, vamos analisar esse ponto que está aqui, ó. Se passou 5% na nossa peneira, quer dizer que 95% ficou retido aqui lá no nosso solo, beleza? São complementares. Bom, no meu eixo das abscissas eu vou ter o diâmetro, que vai funcionar em escala logarítmica, tá? Essa minha escala logarítmica vai me ajudar a interpretar melhor os resultados. Se eu tivesse em escala normal, eu não ia ter uma curva como essa aqui do desenho. Eu ia acabar tendo uma reta. E aí eu não ia conseguir identificar quais são os valores, os diâmetros correspondentes. E aí, nós temos também as ordenadas, que são, lá no eixo Y, as porcentagens das partículas menores do que os diâmetros considerados em escala aritmética, tá? E eu tenho uma distribuição granulométrica que vai me ajudar a entender o comportamento do solo. Então, imagina que eu tenho uma figura como essa aqui, né? Bem delineada, a minha curva granulométrica é essa aqui em vermelho. Vou tentar desenhar por cima para você entender, para ficar mais visível, né? Tenho essa aqui. Então, ela começa numa porção mais baixa, ela sobe até atingir uma porção lá em cima. Isso quer dizer que eu tenho um solo bem graduado, ou seja, ele tem todos os tamanhos de partícula, desde argila até pedregulho. Ele vai variando ali dentro de uma escala que seja, como que eu posso dizer, uma escala que seja ali crescente, normal, tá? Por exemplo, percebam a diferença entre um solo muito uniforme. Todas as minhas partículas são do mesmo tamanho. Então, eu não tenho essa diferenciação do que acontece no meu solo. Ou eu só tenho argila, ou eu só tenho areia, enfim, porque todas as partículas são do mesmo tamanho. E aí eu tenho uma variação brusca na minha curva, né? Começa aqui embaixo, daí sobe bem bruscamente e para lá em cima. E quando eu tenho um solo desuniforme, quer dizer que eu tenho pequenas frações de solo, frações mais finas, falta um pedaço aqui, né, para completar a minha escala, e aí eu tenho solos maioresão, né, solos com partículas maiores. Qual que é a minha diferença de curva? Ela sobe bonitinha até a parcela aqui, daí, tá vendo que tem esse degrau? Ou seja, tá faltando aquela porção de solo daquele diâmetro. E depois ela continua. Isso vai me ajudar a entender se o solo é bem graduado, se ele é desuniforme ou se ele é muito uniforme, tá? E ainda, dentro da minha curva granulométrica, eu consigo pegar alguns parâmetros, como, por exemplo, D10, 30 e D60, que significa 10% em peso de todos os grãos do solo menor que ele, e o 30 e 60 é um peso total dos grãos menores que 30 e 60%. E ainda eu consigo, através desses três parâmetros, determinar o coeficiente de curvatura, né? E aí isso me indica se o solo é bem graduado, uniforme ou desuniforme. E aí, claro, o grau de uniformidade. Quanto menor a uniformidade do meu solo, maior vai ser a inclinação da curva e o solo vai ser considerado mais bem graduado. Então, quando você fizer aula prática ou você pegar algum solo de laboratório, né, para fazer o ensaio, perceba como se comporta a curva. Perceba, né, os degraus e como é que ela está representada. Que isso vai te ajudar a entender a granulometria e saber se o solo tem desde as parcelas pequenininhas até as parcelas maiores ou somente solos de uma porção só, né, ou só fino ou só grosso, ou ainda desuniforme. Isso é bem legal, bem interessante para a gente entender e nos auxiliar também no comportamento do solo. Eu ainda posso fazer a análise visual tátil do meu solo, tá? Essa análise visual tátil vai me ajudar a entender como é que é a coloração do solo, a textura, se o solo tem cheiro, e se ele tiver cheiro eu vou estar lembrando lá da matéria orgânica. Enfim, esses componentes, essas propriedades, né, que a gente chama de índice físico, vão nos auxiliar a entender o comportamento do solo, sem que eu precise pegar o solo,
levar para o laboratório e fazer uma análise granulométrica, por exemplo. Então, vamos ao quadro. Então, a minha análise visual tátil vai me mostrar cor, odor, umidade ou ainda consistência do meu solo, né? A cor vai me ajudar a identificar solos de mesma origem geológica ou se existe presença de matéria orgânica. Imagina só como é um solo com presença de matéria orgânica. É um solo mais escurinho, é um solo como, por exemplo, de um pântano, né? Mais escuro, com bastante presença de matéria orgânica. Bom, o odor auxilia na identificação de solo orgânico ou na presença de produtos químicos também. Se eu quero saber se está tendo vazamento próximo a uma região, eu posso fazer a análise visual tátil. A umidade, ela vai identificar o estado de plasticidade do meu solo e a consistência vai ser indicada para desagregar os solos finos. Ainda eu posso ter o grau de cimentação, a forma e a angulosidade. O grau de cimentação vai ser a facilidade de desagregar em função da junção das partículas. Então, imagina que eu tenho esses 5 solos diferentes aí que estão representados nessa figura. Eu vou pegar um pouquinho deles e eu vou simplesmente fazer essa análise mesmo. Visual, eu vou olhar para eles. Ó, olhando esses 5 solos, eu já consigo descobrir cores diferentes. E cor, vocês viram que está relacionado com os elementos químicos presentes no solo, certo? E aí eu vou fazer a análise tátil também, ou seja, pegar um pouquinho na mão e mexer nesse solo. Não pode ter medo de sujar a mão nessa hora aqui, tá? Então, vou mexer nesse solo e vou entender se ele tem arestas, se ele tem uma forma mais plana, mais alongada, né, ou plana alongada. E isso vai me ajudar a entender se é um solo arenoso, se é um solo argiloso, né? Principalmente em função também do grau de cimentação, que vai estar relacionado com a coesão que está presente no meu solo, certo? Bom, e falando um pouquinho dos ensaios que vão me ajudar a entender os limites de consistência, começando pelo limite de liquidez, ele vai ser o menor teor de umidade necessário para que o solo flua, ou seja, para que ele fique fluido, né, como uma lama bem líquida. Eu vou fazer esse ensaio a partir do aparelho de Casagrande. Então, eu vou pegar uma porção de solo, como está aqui, vou colocar um pouquinho de água, vou deixar ele homogêneo, vou completar o meu solo aqui dentro, né, dessa minha concha. E, imagina que aqui a gente tem solo. E vou girar essa manivela aqui, para eu ir contando os golpes, para que esse meu solo se reparta aqui no meio. Então, eu vou pegar esse meu cinzel, né? Vou passar ele ali no meio, antes de eu começar a dar os golpes. E quando eu começar a girar a manivela, eu vou contar quantos golpes vai ser necessário para o solo da parte esquerda se juntar com o da parte direita, tá? E aí, o meu limite de liquidez vai ser medido em teor de umidade, para que a minha ranhura, que eu fiz ali no solo com o cinzel, fecha com pelo menos 25 golpes. Então, imagina que eu tenho que fazer no mínimo 5 pontos de ensaio, ó, como está representado aqui, para que eu tenha uma reta bem definida, para que eu vá e procure qual que é o teor de umidade para 25 golpes. Então, projeto isso aqui lá no eixo, até chegar na minha curva, na minha reta, e depois pego aqui o meu eixo Y. Esse 30% vai ser o meu limite de liquidez, tá? Lembrando, para 25 golpes. E eu ainda posso medir o limite de plasticidade. Ele vai representar o teor de umidade que um solo apresenta quando fissura no processo de moldagem de um cilindro de 10 centímetros de comprimento por 3 milímetros de diâmetro, ao ser rolado sobre uma placa de vidro. Então, imagina que eu tenho que fazer pelo menos 5 ou 6 cilindros para que 3 satisfaçam a condição aí esperada. Então, esse ensaio é bem simples, é isso aí mesmo que você está pensando. Você vai pegar uma porção de solo, né, colocar um pouco de água ali, até que ele fique um pouco mais homogêneo, e você vai começar a moldar um cilindro, só que em cima de uma placa de vidro, né? Você vai começar a moldar ele assim, até que esse cilindro atinja 10 centímetros de comprimento por 3 milímetros de espessura, sem fissurar. Então, parece fácil, mas é bem difícil.
E aí você precisa de pelo menos 3 cilindros para conseguir ter um valor de teor de umidade que seja representativo. E esse teor de umidade vai ser referente ao nosso limite de plasticidade. Vamos agora resolver uma situação, problema, né? Para fechar aí os conteúdos vistos na aula de hoje, linkando aí com a análise granulométrica e os limites de consistência. Então, foram coletadas amostras de solo residual da encosta, da qual você está trabalhando, e a descrição tátil visual indicou que o solo é silto-arenoso. Como é que eu descobri isso? Eu peguei um pouquinho de solo, mexi, né, fiquei ali brincando, acresci um pouco de água, vi a cor, vi a textura, até descobrir que ele é silto-arenoso. Os resultados foram enviados a 2 laboratórios distintos, que nós vamos chamar aqui de A e B, e o laboratório A realizou uma análise granulométrica, enquanto o laboratório B fez os limites de consistência. Lá na nossa granulometria, a gente obteve o resultado 55% de argila, 32% de silt, 3% de areia fina, 6% de areia média, 3% de areia grossa e 1% de pedregulho. E o laboratório B nos deu que os limites de consistência são 30% para o limite de consistência, limite de liquidez 38%, e aí o LP e o IP disseram que o solo é não plástico, ou seja, classificou como sendo não plástico. O seu superior estranhou o conjunto de resultados e questionou a qualidade dos ensaios, né? Bem como a possibilidade das normas vigentes para realizar esses ensaios não terem sido obedecidas. E diante disso, ele pede que você avalie os resultados e tente identificar o problema se tiver, também apresentando as soluções aí para as falhas que foram observadas. Bom, então imagina que no ensaio lá de análise granulométrica não houve nenhum problema. Vamos partir desse princípio, né? Que lá no campo também, dentro da coleta ou no armazenamento ou envio do laboratório, não tivemos problemas com isso. Então, o laboratório A nos deu essa granulometria, e se a gente for analisar com o da análise visual tátil, a gente tinha um solo silto-arenoso. Isso aqui é da análise visual tátil. E a granulometria nos deu, primeiro, vamos somar ali a areia, né? 3%, mais 6, temos 9, mais 3, 12. Então, 12% de areia. A minha maior porcentagem é a argila, a minha segunda maior, silt. Então, eu tenho um solo argilo-siltoso, determinado pelas frações, né, de argila e silt. A quantidade de areia e pedregulho é bem pequena. Então, essa classificação de silto-arenoso aqui já ficou contestável, certo? Bom, lá no laboratório B, nós tínhamos um limite de consistência, né, de 30%, limite de liquidez 38% e não tínhamos valor nem de LP e nem de IP. Estava falando que não era plástico. Se o meu LC foi determinado, que é o meu limite de consistência, apesar do solo ser considerado não plástico, quer dizer que tem alguma coisa errada, tá? Que a gente conseguiria medir esse limite tendo um valor de LP e IP, né? Ou seja, tendo um solo plástico. Então, primeira hipótese, o LC foi determinado por alguma desconfiança do laboratório quanto ao resultado de IP, né? Sei lá, fez o IP, descobriu que não tinha, que o solo não era plástico, mas entregou o resultado mesmo assim. E a segunda hipótese é de que o valor de LC pode estar equivocado se o valor de IP estiver correto, ou seja, ou uma saída ou outra. E aí, o que você faz nesse caso, né? Como que você vai chegar para o seu superior e falar para ele, olha, tem alguma coisa errada, a gente precisa rever esses resultados. Acho que a primeira saída que eu, por exemplo, ia fazer, se eu estivesse liderando aí essa obra, seria ligar para o laboratório e pedir uma explicação, né? Pedir para que eles me mostrassem como foi feito o ensaio, por exemplo, ou perguntassem qual norma que eles seguiram, para que eu pudesse entender e acompanhar um pouquinho melhor, né? Compreender aí o que foi feito. Ou, se ainda assim, eles me mostrando os valores, né? Ainda eu desconfiasse, eu ia pedir para refazer em outro laboratório. Então, se atentem muito a isso também. Geralmente, os lugares onde a gente leva os nossos solos para fazer ensaios, a gente precisa confiar
né, na análise, no ensaio, se está seguindo norma ou não. Porque isso vai ser o principal para nos auxiliar a entender o comportamento do solo, né? E é em cima desse comportamento do solo que a gente vai projetar a nossa obra, a nossa edificação. Então, se você não confia no seu laboratório ou você não entendeu o resultado, não concorda com o resultado, investiga um pouco mais. Tenta pagar um outro ensaio, fazer em outro laboratório, tenta ter uma segunda opinião aí. Mais ou menos igual quando a gente vai no médico, né? Houve um diagnóstico, a gente está lá meio desconfiado, vai em outro médico para ver, para entender, ver se está tudo bem. A gente tem que fazer isso com o nosso solo também, tá? Porque se a gente colocar a nossa edificação lá em cima desse solo e essa edificação apresentar algum problema, depois o cliente vem e reclama, e aí a culpa é sua, né? Você é o responsável por isso. Então, muita atenção também, tá? Na hora de investigar o solo, para que lá na sua edificação você não tenha nenhum problema de fundação, de estabilidade e faça um projeto bem bonito. Agora eu queria conversar com você um pouquinho sobre os deslizamentos de terra. Então, na nossa situação problema, a gente conversou, né, sobre encostas naturais e geralmente a gente observa muito esses aspectos de encostas naturais quando chove bastante e aí dá algum problema, ou desmorona a terra, ou alguma casinha cai, e aí a gente tem bastante erro, bastante problema, né, para resolver lá na frente. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor como que isso funciona. Mas, lembrando que ainda nesse momento é o nosso momento de interação. Então, se você tiver dúvida, pode ainda mandar para o seu tutor, que lá no finalzinho da aula eu respondo, sem problemas, tá? Então, vamos lá. O deslizamento de terra, primeiramente, ele é um fenômeno natural. Então, por mais que a gente se apavore, né, e vê que isso é um problema grave, que está dando prejuízo, ele é um fenômeno natural e a gente não pode lutar contra. A gente tem que tentar projetar as nossas edificações para fugir desses problemas. Bom, eles podem ocorrer até quando a vegetação da área está intacta, ou seja, não necessariamente quando você colocou, fez lá, retirou o solo para fazer retirou o solo para construir sua casa. Então, não necessariamente nesse momento. Pode ser que a encosta ainda está lá intacta e deslize terra do mesmo jeito. Talvez você já tenha visto aí, próximo às rodovias e tudo mais, aquele talude que a gente não tá lá intacto, às vezes deslizou, certo? Bom, as ocupações irregulares que acontecem nessas encostas, elas facilitam a ocorrência e, claro, aumentam o estrago. Porque se eu tenho uma casinha lá em cima, né? Tem uma casinha aqui em cima e começou a desmoronar, então eu vou acarretando, levando para baixo tudo que eu tenho ali. E eles causam sobrecarga, né? Que acarreta no deslizamento, essas casinhas principalmente. Mas, se eu tenho uma encosta natural, vamos pensar que ela está ali natural, com a vegetação intacta, e aí começou a chover, tá? Então, essas flechinhas azuis aqui são a chuva caindo aqui nessa nossa encosta. E essa minha porção de solo começou a saturar, tá vendo? Vou tentar apagar um pouco aqui do meu desenho, para que fique, para que você entenda melhor. Então, ela começou a saturar. Eu tinha um solo que estava estável, né, dentro das suas proporções ali, e aí começou a chover, esse solo começou a ser modificado, a ser saturado. Imagina que eu tenho um argilo-mineral expansivo, né, que pode aumentar o seu volume com o aumento de água, e aí esse solo começou a ser modificado. Então, ele criou uma sobrecarga extra que não estava prevista, que faz com que a encosta não suporte também aquele peso extra que foi adicionado. E aí começa, né, dentro dessa faixa aqui que está desenhada, começa o deslizamento. Isso é bem comum, tá? Então, nós temos uma norma, que é a NBR 11682, que é a de estabilização de encostas, que nos auxilia a projetar, nos auxilia a entender esse fenômeno, né? E fugir desse fenômeno. Mas saiba que
Ele pode acontecer de forma natural, mesmo quando a vegetação está intacta, mesmo quando você não mexeu ali. E claro, se você colocar uma casinha, né, colocar uma população ali, criar um bairro nessas encostas, você pode começar a ter problemas maiores. Então, lembra das propriedades que a gente viu ao longo dessa aula, dos argilominerais expansivos, né, que podem aumentar de volume e podem acarretar no deslizamento, ou simplesmente na sobrecarga extra que a água, né, o solo saturado, vai nos acrescentar dentro dessa encosta. E é assim que desmorona, infelizmente, né? É uma coisa que a gente tenta fugir. Até o projeto da situação problema era como lidar com essas encostas naturais. Podem acontecer, mas o ideal é que a gente fuja disso, né? E você, como engenheiro civil, que está aí quase se preparando para fazer projetos de geotecnia, né? Ou seja, projetos de mecânica dos solos, tem que estar muito atento a isso, ficar bastante ligado que pode acontecer, mas que você não quer que aconteça, né? Sua vida profissional aí, você não quer que tenha erros, certo? Bom, agora vamos recapitular os assuntos vistos ao longo da aula, certo? Vamos ao quadro. Primeiramente, nós vimos sobre a formação do solo, né? A gente lembrou lá que o solo vem da rocha, né? O primeiro ponto aí, o primeiro ingrediente para a gente ter o nosso solo é a rocha. O segundo é ter o intemperismo, né? Porque, sei lá, tive uma erosão, criei um sedimento, né? E aí, esse sedimento foi acrescido de matéria orgânica e depois foi intemperizado até criar o nosso solo. Então, os nossos ingredientes são rocha, erosão e intemperismo, tá? Não se esqueçam disso. E aí a gente pode criar tanto o solo residual quanto o solo transportado. O residual é o que foi formado no mesmo lugar da rocha e o transportado é aquele que foi levado para outro lugar, certo? Bom, a estrutura do solo, ela tem 3 fases, sólida, líquida e gasosa, né? Então nós temos lá partículas de solo e nesses espaços vazios a gente pode ter água, como pode ter ar. Então, ar, água e o próprio solo. Essas são as nossas 3 fases ali, sólida, líquida e gasosa, certo? Nós vimos a granulometria, que define o tamanho dos grãos. Então, esse grão pode ter desde porções mais finas até porções mais grossas, né? Variando aí de argila, depois silt, areia e pedregulho, certo? Essas são as nossas frações de solo, a nossa faixa granulométrica, que vai aumentando ali o milímetro, né, o diâmetro, que está dado em milímetro, das nossas partículas. Aquela faixa granulométrica que eu mostrei para vocês é a faixa estabelecida pela ABNT, tá? Então, é tudo certinho, normatizado, e aí basta que o nosso ensaio de análise granulométrica, que a gente faça a curva granulométrica para que a gente consiga definir aí esses diâmetros. E também nós vimos, por fim, os limites de consistência. Eles estão relacionados à fração fina do solo, ou seja, argila e silt. Dificilmente a nossa areia, uma areia pura, vai apresentar um limite de liquidez e um limite de plasticidade, tá, pessoal? Então, geralmente a gente faz o ensaio na fração mais fina mesmo do solo. E aí a gente consegue definir tanto limite de liquidez quanto limite de plasticidade e a subtração entre eles nos dá o índice de plasticidade. Com isso a gente consegue definir o comportamento do nosso solo e também a consistência, né? Se ele vai ser, se eu acrescentar mais água, qual que é o meu limite de teor de umidade para que esse solo mude de consistência, que ele passe de um solo mais sólido, mais sequinho, para uma lâmina mais fluida, ou o contrário, né? Que daí seria o item lá do limite de plasticidade, certo? Bom, então esses foram os conteúdos que a gente viu na aula de hoje. Eu agradeço a sua participação, eu espero que você estude bastante para que a gente possa conversar na aula seguinte, eu espero suas dúvidas, tá? Então, vai estudando, começa a interagir dentro desse mundo da mecânica dos solos, que é bem interessante. E sem essa base, sem que a gente entenda como é que o nosso solo se comporta, a gente não consegue fazer uma boa obra geotécnica.
tá? Seja uma obra de barragem, seja uma obra de fundação, uma obra de contenção, a gente não consegue se a gente não entender o comportamento do solo. Então, depois assista às aulas práticas também, para que você entenda o funcionamento desse solo e, se tiver dúvidas, a gente conversa na próxima aula, certo? Então, até lá, bons estudos!